Olá, tudo bem? Então, quero te agradecer mais uma vez por ter disponibilidade de tempo e interesse de vir aqui no canal, né? E para a gente compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus, né? A nossa proposta é exatamente estudar, né? Sem nenhum outro interesse, a não ser compartilhar o Evangelho Eterno, cumprindo assim a ordem do Mestre, né? Que nos ordenou ide e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Nós estamos abordando, né, na sequência desses vídeos que a gente tem gravado, acerca da interpretação da Bíblia Sagrada, né? Quem é que tem, nós falamos da última vez, quem é que tem autoridade para poder fazer. Hoje eu quero falar um pouco com vocês a respeito de por que interpretar e por que a interpretação é tão necessária, né? Primeiro vou ler vou recitar aqui um texto bíblico para a gente começar a nossa abordagem, né? Aspas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Aspas. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você já lutou contra a convicção de algo que leu na Bíblia? Isto é, ela mostrou claramente o que fazer, mas você queria muito fazer outra coisa? E o que aconteceu? Deu tudo certo? Foi bom? E você aprendeu o que nesse caso? Já aconteceu comigo, né? Isso é quando você luta com Deus. Veja, Cristo deu aos judeus prova abundante de que ele era o Messias. Mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical do estilo de vida. Viram que, se recebessem a Cristo, precisariam renunciar aos seus acariciados conceitos e tradições. E o povo judeu era bastante tradicional, né? Cheio de cerimônias e ritos, e de hábitos e costumes. Suas práticas eram egoístas e ímpias. Aceitar a verdade eterna e imutável exigia sacrifício, mudança de vida, né? Mudança de estilo, de hábito, né? Por isso não reconheciam a evidência mais conclusiva que Deus podia dar para firmar a fé em Cristo. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo, recusavam aceitar o testemunho nele. O testemunho contido no Antigo Testamento, a respeito da vida e do caráter de Cristo, do Messias que eles aguardavam. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade, a vida, estava entre eles. Mas eles rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia outorgar. Aspas. Palavras de Deus. Até muitos dos principais creram nele. Você pode ler isso. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Você tem a Bíblia? Leia lá, João, capítulo 12, versículo 42. Então eles estavam convictos, criam que Jesus era o Filho de Deus, mas confessá-lo não estava em harmonia com seus desejos ambiciosos. Não possuíam a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste. Atentavam para os tesouros que estavam onde? Na terra. O status, as posições, né? O conforto, o reconhecimento, o respeito das pessoas. Aqueles que, de alguma forma, são cegados pelo inimigo e que não se recuperam totalmente da armadilha de Satanás, estão em um perigo porque não conseguem discernir a luz do céu. E estão inclinados a aceitar uma mentira. Isso afetará todo o teor dos seus pensamentos, de suas decisões, de suas proposições, de suas opiniões, inclusive. As evidências que Deus deu para eles não contam como evidências, porque cegaram seus próprios olhos ao escolher as trevas em lugar de luz. Então eles originarão algo que chamam de luz, mas que o Senhor chama de faísca, que eles próprios acenderam
para dirigirem seu caminho, de acordo com isso. Acerca disso, o Senhor declara no livro de Isaías, aspas, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andais entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Feche aspas. Isaías 50, versículo 10 a 11. Grave isso, né? Isso é uma advertência de Deus às pessoas que buscam luz e entendimento em si mesmo. Jesus disse a esse respeito, aspas, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Feche aspas. Então nós já sabemos quem é a luz do mundo, né? Leia também aí agora na sua Bíblia o livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. E também 12, 42 e 43. Pense, o que impediu que essas pessoas aceitassem a verdade da mensagem bíblica? Que advertências é apresentada nesses incidentes? Observe. É fácil olhar com desprezo para os líderes que rejeitam Jesus e que rejeitaram, naquele momento, a messianidade de Jesus, apesar de evidências tão poderosas. No entanto, precisamos ter cuidado para que não nutrir uma atitude semelhante no que diz respeito à palavra de Cristo. Temos muito para fazer e para repetir o mesmo que aqueles sacerdotes das sinagogas lá do Sinédrio fizeram com Jesus. É evidente que o pecado mudou radicalmente e rompeu o nosso relacionamento com Deus. O pecado afeta toda a nossa existência. Ele também afeta a nossa capacidade de interpretar as Escrituras. Não apenas nos nossos processos de raciocínio. São facilmente empregados para fins pecaminosos, mas a nossa mente e pensamentos se corromperam pelo pecado e, portanto, fecharam-se à verdade de Deus. As seguintes características dessa corrupção podem ser detectadas em nossos pensamentos. Por exemplo, o orgulho, o engano, a dúvida, o afastamento e a desobediência. Uma pessoa orgulhosa se exalta acima de Deus e de sua palavra. Isso ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão humana como o arbítrio ou como o árbitro final da verdade. Mesmo as verdades encontradas na Bíblia. Quantas vezes nós estamos aí buscando ter comprovação dos milagres na ciência, na razão humana, né? Essa atitude rebaixa a autoridade divina nas Escrituras. Algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhe são atrativas, mesmo que elas estejam em contradição com a vontade revelada por Deus. O Senhor nos alertou sobre o perigo do engano próprio. Leia Apocalipse 3,17 e verifique lá. O pecado também alimenta a dúvida, na qual vacilamos e somos inclinados a não acreditar na palavra de Deus. Toda vez que você duvida da palavra, você é inclinado a cada vez mais duvidar mais e mais. Você começa duvidando de um versículo, daqui um pouco de uma oração inteira, de um capítulo, daqui um pouco de um livro, daqui um pouco de toda a Bíblia. Então, quando nós começamos a duvidar e a interpretação do texto bíblico jamais leva à certeza. Nunca haverá certeza racional, por ciência. Tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em vez disso, aquele que duvida rapidamente se eleva a uma posição em que julga o que é e o que não é aceitável na Bíblia. Quantas vezes você já se viu julgando isso? Isso é um terreno muito perigoso, meu irmão. Muito perigoso. Em vez disso, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão, e não com atitude de crítica e dúvida. O orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e a Bíblia, que certamente levará à desobediência, isto é,
a indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Você, alma muito amada do céu, tenha humildade, suplique ao Senhor, vá às Escrituras com o coração aberto, com a mente tranquila, se submeta ao ensino do nosso grande Mestre, Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Que Deus o Pai, com certeza, vai nos revelar toda a verdade necessária para que nós tenhamos condições de compreender o mundo, a sistemática, a política que existe e o que está logo por vir, né? E nos prepararmos para os grandes cataclismas que estão para acontecer. Eu, seu irmão Aaron Feitosa, continuo aqui orando por mim e por ti. Deus te abençoe e um ótimo dia. Amém?